Pode olhar para mim Ao também. seu momento. Então. Então, quem que é Marta Carvalho? Meu Deus. Bem, a Marta Carvalho, desde que eu me entendo por gente, eu sou uma pessoa extremamente determinada, desde criança. Eu nunca soube, por exemplo, chegar em algum lugar que alguém estivesse fazendo qualquer serviço e eu ficasse ali apenas olhando. Então, desde a minha infância, eu sou muito participativa em todas as situações, seja em momentos de dificuldades, nas alegrias, eu sempre queria participar. E assim, se eu parar para pensar, desde a minha infância, né, eu fui para a escola com 8 anos de idade. Na época era o que é o Colégio Osório, aquele primeiro pavilhão ali. E eu ainda me lembrava que há 50 anos, mais de 50, claro, nós íamos pegando frutinhas do campo, coisas que as crianças de hoje, os jovens, não conhecem mais. Então tudo isso passou. Então quando a gente para e fala, gente, daqui a 50 anos poderá não ter mais essa planta, essa ave, esse fruto, é realidade, porque aqui era assim. Nós íamos pelo caminho, não tinha nenhum asfalto, não tinha nenhuma rua direito. A gente ia ali colhendo as frutinhas do campo para a escola. E aquilo para nós ir para a escola era a maior alegria das crianças da minha época. Tanto que eu, vou falar da minha experiência, mas eu aprendi a ler de março a junho. Toda a cartilha, todas as sílabas travadas. Eu aprendi a ler tudo, porque para mim era a realização de um sonho. E estudar, mesmo que sem entender, eu sabia que era a única chance que a gente tinha de melhorar a vida. Então, o que eu me lembro, principalmente de mim, dos meus colegas, era que nós tínhamos o mesmo padrão de vida. Todo mundo tinha dificuldade. Todo mundo, às vezes, passava por situações difíceis e complicadas. Mas a gente simplesmente seguia, não reclamava, né? E era assim. E eu fiz 2 anos letivos num ano só. Então aquilo para mim era maravilhoso. Estudar era um sonho. E como é que foi essa decisão de se tornar professora? Até chegar aí foram muitos, muitos tropeços. Eu acredito que eu sempre soube que eu queria ser professora. Tanto é que nós tivemos na época um curso na área da saúde. Era como se fosse um agente de saúde hoje, curso ofertado pelo governo federal. Eu e outros colegas, na época, bem adolescentes, fizemos o curso. A gente recebia um valorzinho, né, uma bolsa para esse curso. E eu ajudei, trabalhei, fui agente de saúde. E eu ainda me lembrava que nós fizemos, na época, fizemos um mutirão. Agora, pensa isso se hoje algum funcionário vai querer fazer uma fossa na casa da pessoa, né? Nós trabalhamos um tempo e até a dona Florips, uma época, me chamou. Eu deveria ter uns 16 anos, 17. E me deu a chave do posto de saúde, falou, vai lá trabalhar. E eu fui, né, animadinha. E a primeira criança que chegou para eu aplicar uma bezetacil, gente, eu apliquei. Mas no final do dia, esterilizei tudo, coloquei tudo no lugar, fechei o posto de saúde, fui lá e entreguei a chave. Aquilo doeu em mim, tanto que eu nunca esqueci. Então, naquele momento, eu vi que a saúde não era a minha área, porque eu iria adoecer. E quando nós concluímos a 8ª série, na época, poucos continuaram a estudar. Os pais não incentivavam, tudo era caro, tinha que dividir a despesa até para comprar um livro.
Eu cheguei a comprar livro de sócia, eu e a Nelza, a professora Nelza, de história. Eu ficava deslumbrada com as imagens, com as histórias, com tudo. Então eu me lembro bem que nós compramos de sociedade um livro para estudar. E assim que a gente concluiu, pelo meu pai, não vou falar pela minha mãe não tinha voz ativa, minha mãe não falava. Então, pelo meu pai, a gente já tinha concluído ali os estudos, estava ótimo. Mas eu nunca aceitei esse tipo de situação. E ali eu quis estudar, tanto que ele foi dirigir a Kombi. Ele tinha uma Kombi que levava os estudantes para Anápolis. Eu creio que devia ser caro. Porque eu ia assim, tipo, tá indo porque o pai é um motorista, né, tá levando. Não que meu pai não tivesse condição, meu pai tinha. Mas nada era pensar nesse tipo de situação, investir em educação. E eu fui a única que fui para a escola normal. A antiga escola, aquela escola era uma escola dos sonhos. Era uma escola só para meninas. Então, nós fazíamos o magistério e logo foi construída aquela escola em anexo para o estágio. Então, a gente estudava, fazia estágio e em 82 eu já tinha minha sala de aula aqui em Abadiânia. Então foi assim que tudo se deu. Então eu não caí de paraquedas, eu sabia o que eu queria. E minha vida ela confunde-se entre a família e a escola. Eu acho que às vezes até fundiu ali, tudo para mim tinha o mesmo, eu diria que o sentimento de dedicação e de amor. De lá para cá, de 82 para cá, sempre no Osório, como é que foi isso? Não. Em 80 eu trabalhei inicialmente 2 anos na escola, no Osório. Tanto que em 83 eu falo que eu tive uma turma inesquecível, assim, do início. Que foi a turma do Éder, da Divina, sabe? Tantos outros alunos, porque nós éramos gente terríveis. Eu vou falar assim, professor com os alunos. Porque a gente se tornou amigos dos alunos, sabe? E esses, né, que eu falei é porque eram muito apegados a Kelly. Então eu saía com a Kelly, com o Éder, passeava com eles também, sabe? Levava até para a festa, os pais não se importavam. A gente fazia, por exemplo, competição, que na escola não tinha muita verdura, não era como é hoje. Então, às vezes, o dia da sopa, a turma que trouxer mais verduras irá lanchar primeiro. Agora, pensa que desafio é esse. Verdade. E aí, na época, eu fazia o quê? Meninos, nós vamos ganhar. E aí era cada baciada de abóbora, chuchu e mandioca, dá gosto. Então, nós ganhávamos, sabe? Então, aquele espírito de alegria, ele foi assim, colocado mesmo na cabecinha das crianças. Ainda me lembro como hoje sentar assim no final da aula e contar a história, ler as histórias para eles de Robson Crusoe, de aventuras e também de cantar Roberto Carlos. A gente cantava muito. E em 84 eu me mudei para Anápolis, já tinha casado, casei aos 20. Trabalhei em 2 escolas em Anápolis, até 91. 91 eu saí da educação por motivos particulares, mudei para Ribeirão Preto, para Belo Horizonte. E final de 94 eu retorno para Abadiânia. E daqui eu não saio mais, porque aqui é a minha cidade, né? De lá para cá eu fiz um novo concurso, né? Graças a Deus fui aprovada. E é a rotina que todo mundo conhece. Trabalhando 60 horas, cuidando dos filhos, mas eu nunca admiti na minha vida, não digo ser derrotada, mas passar por uma dificuldade e ficar morando na dificuldade. Vitimismo nunca fez parte da minha vida. Não quer dizer que eu não tenha sofrido, não, já passei por tanta dor, só eu sei. Mas eu preferia sempre olhar pelo lado positivo. O que eu posso aprender disso aí? Então eu sempre me levantei, né? Pé na estrada que a vida segue. E foi assim que eu toquei a minha vida, de lá para cá. Algumas coisas foram muito importantes, muito mesmo. Nascimento dos filhos, dos netos,
né? É sempre para mim um grande marco, sabe? Cada um tem uma importância imensa na minha vida. Cada conquista, coisas muito tristes aconteceram de lá para cá, né? Algumas ficaram muito marcadas, por exemplo, quando em 2009, período de finalizando as férias, quando houve o acidente da Longuinha, aquilo para mim marcou demais a minha vida, porque a gente era muito amiga, e amigo da família também. Então ali foi um ano terrível. 2009 vai ficar marcado, porque além da perda, quando foi em outubro, eu também tenho um diagnóstico de câncer, né? Para alguns, nossa, já era o diagnóstico de morte. Mas para mim, na hora que o médico falou, ele falou assim, tão claramente, ele era muito objetivo. Ele falou, a senhora vai passar por isso, por esse tratamento, vai cair cabelo. Eu olhei para ele e pensei, meu Deus, o que é isso? Na hora até chorei, sabe? Meus lágrimas. Mas eu saí dali e já pensei, ué, meu Deus, então vamos agir. O que é para fazer? Então vamos fazer. Mas primeiramente eu falei, não, vamos concluir o ano letivo. Era final do ano. Resolvi concluir os diários que estavam por concluir, né? A aula da saudade, e participei da formatura. Aí fui para a cirurgia. Fiz a cirurgia e final de dezembro, eu ainda fico pensando da minha inocência. Gente, como eu era boba. Fiz cirurgia na sexta-feira. Eu achei que eu saía do hospital até na segunda. Aí eu tinha um dentista marcado para segunda à tarde. Gente, quando eu penso nisso, não tem lógica. Eu pensei, eu saio de lá, aproveito a viagem, passo lá na dentista já, que é rapidinho, e venho para casa. Gente, na segunda eu tava tomando sangue. E aquele hospital foi me dando desespero, porque eu não saía de lá. E eu tava nervosa já, sabe? Fiquei até a quinta à tarde, era véspera de Natal. Acho que foi o primeiro Natal que não tivemos nada da família, né? Porque eu estava de cama, de repouso. Mas tudo transcorreu na maior paz, graças a Deus. Quando foi em janeiro, eu iniciei o período de quimioterapia. E eu me lembro que eu falei, eu vou iniciar antes das aulas começar para eu ver qual é a reação que eu vou ter. Normal, né, gente? Eu, graças a Deus, fiz. Claro, tive alguns percalçozinhos, mas dali até final de julho, foram 11 sessões de quimioterapia, e que eu chegava e eu não tirei licença médica, só fiquei na base do atestado. Graças a Deus, na época, a diretora, a Neuza, me deu todo o suporte. Os colegas também foram muito, muito amáveis. Eu chegava e ia trabalhar. Já cheguei do hospital, tomar um banho, comer alguma coisinha e ir lá dar 2 aulas na quarta-feira. Eu ficava internada 2 dias para quimio. De lá para cá faço só acompanhamento e mais do que nunca tenho vivido, acredito que até muito bem a minha vida, que Deus é maravilhoso para mim, né? Então eu me sinto super privilegiado. Eu viajo, eu passeio e assim tem sido os meus dias. Diante de tudo isso, você consegue falar qual que foi seu maior desafio e a sua maior superação? O maior desafio foi ser mãe e separada. Eu acho que educar os filhos, adolescentes especialmente, é a tarefa mais difícil para uma pessoa. É a mais difícil. Porque o mundo oferece coisas que a gente, né, nem acredita. E não é fácil. Você ter que cuidar dos filhos, trabalhar para sustentá-los e ainda enfrentar todas essas dificuldades que eu acredito que é o perigo do mundo mesmo, né? Você perder seus filhos. Então, em nenhum momento eu admitia perder meus filhos para o mundo. Então, esse para mim foi o meu maior desafio. Não foi a doença, não foi nada. A doença foi, para mim, até se eu olhar, foi um presente de Deus. Que a partir dali eu mudei muita coisa na minha vida, sabe? Muito o jeito de pensar. Em momento algum eu coloquei aquilo como uma dificuldade. Ah, eu vou deixar de fazer, já tive isso. Não, de jeito nenhum. Eu acho que o que toca nos filhos, para a mãe, é a pior parte. Aí dói. Mas eu também, graças a Deus, né, eu acho que Deus me deu a graça
Eu não os perdi para o mundo, né? Então isso para mim é uma bênção. Tá todo mundo lutando, porque a vida é uma luta, mas aquele momento em que eu precisava estar à frente, ser firme, eu acho que eu consegui, sabe? Então isso para mim é uma grande vitória. E assim, é tanta coisa, né, gente? Mas eu acho que valeu a pena. Até o meu maior presente é justamente a minha família. Bom, para a gente finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem assistir, os abadianenses e todo mundo que assistir esse vídeo. Mensagem, eu não diria uma mensagem. O que eu acho que, e a gente vem acompanhando, especialmente na educação, que é a minha profissão, estou aposentada, mas eu, em momento algum vou esquecer tudo que eu vivi, é a importância da educação. A educação, ela realmente transforma a vida das pessoas. E não somente ali naquele momento, que muita gente acha que é só hoje que importa. Gente, a idade passa rápido demais. Hoje, às vezes, quando eu olho, nossa, meu Deus, estou com 61 anos, estou aposentada. Mas a minha cabeça não envelheceu. Não sei como, né? Tudo é complicado. Mas, assim, os sonhos, eles não podem parar. Você tem que continuar pensando. E a educação, ela é a mola propulsora para que você consiga realizar seus sonhos. Hoje, olhando para trás, por exemplo, na minha infância, quão difícil foi. Pelo meu pai, eu teria parado lá no quarta série antigamente, né? Não, eu briguei, eu quis fazer. Eu fui para o 5º ano, numa época que tinha que fazer um exame de admissão, não tinha escola para todo mundo. Então, se eu naquele momento parasse de estudar, nada iria acontecer nem aos meus pais, nem a mim, provavelmente, né? Eu estaria vivendo aquilo que a maioria vivia. Mas eu nunca me conformei com isso. Então a escola foi o que me deu o meu sustento para mim, para minha casa. E mesmo pouco, nunca faltou nada, graças a Deus. E assim eu falo de luxo, daquilo que a gente realmente precisa ter, nunca faltou. E, na verdade, depois disso, eu fui para a faculdade. Na época, eu fui uma das aprovadas para o curso de pedagogia. E era tão valorizada a Bernardo Saião, que hoje é a Univangélica. E aí, o que acontece? Na época, eu parei no 3º ano. Eram 4 anos, muito puxado. Parei no 3º porque o meu salário de professora não dava para pagar. E mesmo assim, depois que eu retornei para a educação, né, aliás, eu fiquei afastada 3 anos. Eu fiz curso de letras no EG, passei em primeiro lugar na época, no processo seletivo. Estudei para valer mesmo, amei. Fiz pós e continuo sendo uma leitora. Hoje, mais do que nunca, faço parte do movimento Mães que Oram pelos Filhos, que para mim é um resgate, tem sido assim o meu trabalho. A igreja tem sido hoje o meu trabalho, né? Ele compete por igual com as demais atividades, ou mais. Então, continuo sendo muito leitora, muito ativa. E o que eu acho que muita gente às vezes não tem noção e deixa passar é o fato de não valorizar a educação. A educação é o que vai te mover, é o que vai transformar o seu futuro. E quando falo em futuro, eu estou me referindo a toda a família. Então, uma sociedade, ela pode sim mudar através da educação daqueles que vestem a camisa. Porque se eu preciso de um bom médico, eu não vou querer ir num médico que não estudou direito, né? Que às vezes teve ali uma participação fraca nas aulas, eu vou querer ir num especialista. Então, isso em todas as áreas profissionais. Então, estudar, dedicar-se àquilo que faz é papel primordial para a transformação pessoal e social. Bom, então quero agradecer por esse bate-papo, esse café da manhã. Dizer também que você sempre foi uma inspiração para mim
quando fala dessa parte de leitura, eu sei que lá em 2006, que foi o ano que eu te encontrei como professora, foi fundamental. Eu já tinha uma experiência de leitura em casa, porque minha mãe também é uma leitura assídua, mas foi ali em 2006 que eu comecei, além de ler mais, ter outro tipo de leitura de outros gêneros, eu comecei a desenvolver escrita. Foi através das suas aulas que despertou esse interesse também pela língua portuguesa. E eu sou muito sua fã de cartolina, não é nem de carteirinha. Então, queria agradecer por participar conosco desse episódio. E você é uma mulher de força, de coragem, muito guerreira, qual eu admiro muito. Eu só tenho a agradecer e dizer para você também, Camila, que você sabe que o amor que eu tenho por você, porque deixou de ser apenas aluna, agora afilhada, amiga, companheira de tantas já de décadas. E também, assim, para um professor, gente, quando ele olha para os ex-alunos e os vê ali exercendo tantos papéis na sociedade, é como você plantar um jardim e ver florescer. Então é uma alegria que não tem medidas. Então, para mim, isso é a realização. Então, eu sou realizada, sim, como professora, quando eu olho para vocês.